Olá, no vídeo de hoje vamos conversar sobre técnicas de mediação. A mediação, como já falado em vídeos anteriores, é uma atividade técnica que pressupõe o domínio de técnicas de comunicação. Basicamente, dentre as principais, podemos mencionar a técnica da reafirmação, da paráfrase, do resumo e de perguntas abertas, fechadas, circulares e hipotéticas. No vídeo de hoje, vamos abordar aqui 3 dessas 7 técnicas mencionadas, começando aqui pela técnica da reafirmação. No que consiste a técnica da reafirmação? Consiste na repetição de trechos da fala do mediado, preservando a essência do discurso, ou seja, repetindo com as mesmas palavras colocadas. Como que isso acontece em termos práticos? Enquanto o mediado tem o seu tempo de fala, ou seja, manifesta o seu discurso, o mediador, ao perceber naquele discurso um ponto relevante, um assunto, uma informação que não pode ser desconsiderada, o que ele faz? Ele faz uma interrupção no discurso e repete aquele trecho utilizando as mesmas palavras, sempre com o cuidado de se certificar de que entendeu corretamente. Como que isso poderia ser exemplificado? Após um relato de uma mediada, o mediador faria a seguinte intervenção: se eu bem entendi, a senhora não está conseguindo pagar todas as despesas decorrentes da criação do seu filho. Por favor, corrija-me se eu estiver errado. Essa é a técnica da reafirmação. Os objetivos dessa técnica principais são, primeiro, se certificar de que realmente teve uma compreensão sobre aquele fato, e o segundo, dar ênfase aos elementos que mais interessam ou mais importantes em matéria de gestão de conflitos. Em termos práticos, como que isso funcionaria? O mediado, quando verbaliza uma determinada situação, ele tende a colocar o que eu chamo de ruído de comunicação. Ele fala sobre aspectos relevantes do conflito, mas no contexto ele menciona aspectos que são absolutamente irrelevantes. E mais do que isso, que se forem explorados ou enfatizados só vão prejudicar o andamento da mediação. Então, uma coisa que o mediador jamais poderia dizer para o mediado é: esse tema, esse assunto, essa informação não é relevante, então, por favor, vamos deixá-la de lado. Se ele assim fizer, ele vai causar uma situação de rejeição muito grande e, fatalmente, isso acontece muito na prática, vai induzir essa pessoa a só querer falar sobre aquilo. Então, a maneira mais inteligente de fazer esse filtro ao invés de tentar excluir o que é irrelevante, ele reafirma aquilo que é relevante. À medida em que ele vai fazendo isso repetidas vezes, ele faz um efeito de indução, não de forma consciente, mas de uma forma inconsciente, para que o próprio mediado seja induzido a falar sobre aspectos relevantes do conflito, deixando os pontos irrelevantes para trás. A segunda técnica é a técnica da paráfrase, que consiste na repetição de trechos de fala, mas utilizando palavras diferentes. Que tipo de fala que merece ser parafraseado? Falas que trazem um conteúdo negativo. Por exemplo, num diálogo entre mediados, um se dirige ao outro e diz o seguinte: eu não suporto mais ter que me relacionar com os funcionários desqualificados dessa empresa. Essa mensagem merece ser parafraseada no sentido de suavizar o discurso entre os mediados. Então, como que o mediador pode intervir? Imediatamente, ele não pode perder tempo nesse sentido, ele faz a paráfrase traduzindo isso em outras palavras, mais suaves e menos agressivas. Como, por exemplo: se eu bem entendi, a senhora ainda não conseguiu resolver o problema com os funcionários da empresa da forma como espero, da forma como entende mais adequado. A terceira e última técnica mencionada no vídeo de hoje é a técnica do resumo. O resumo consiste na síntese que o mediador faz de informações que, durante uma sessão ou logo após a verbalização ou manifestação de uma longa fala, de pontos importantes que merecem ser enfatizados. Nada mais é do que um conjunto de informações que já foram ou deveriam ter sido reafirmadas. Ele pode fazer isso
logo após um longo relato do mediado. Ele pode fazer isso ao final de uma sessão de mediação para sintetizar os pontos principais e também podendo ser utilizado na abertura de uma sessão sequencial. Essas são as 3 técnicas que eu separei aqui para vocês no vídeo de hoje. Espero que sejam úteis na prática.